Meus irmãos, amigos, irmãs, amigas, graça e paz. Quero falar aqui sobre as duas forças de Deus para você vencer. Deus não nos deixou desprovidos, muito pelo contrário, Ele nos oferece duas grandes coisas na vida. Eu vou falar sobre elas, mas antes pense que a vida na Terra ela é curta, mas não precisa ser uma vida pequena. Há pessoas que vivem uma vida apequenada. Elas desconhecem ou desconsideram certas dádivas de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos especiais para Ele, sim. Falar sobre isso não é pintar um bonito quadro para iludir uma pessoa. Não, nós estamos falando daquilo que cremos, visto ser a Bíblia, a palavra de Deus para nós. Nada altera o propósito de Deus, o propósito pelo qual Ele nos criou e nos redimiu. A redenção não foi um acidente de percurso. A redenção, ela tem como fundamento o eterno propósito de Deus para a nossa vida. O pecado não alterou esse propósito. E aqui entra um assunto no qual muitos crentes se confundem. Eles não conseguem falar sobre outra coisa a não ser sobre deveres éticos do cristão, o que um crente tem que fazer. Igrejas que superenfatizam a função do crente, elas acabam discipulando pessoas para serem funcionais. Porém, existe um outro grupo que vai para um outro extremo, que é o dos relacionais. Aqueles que acreditam que já que você não precisa fazer nada para se salvar, você não tem nada a fazer para viver a vida com Deus, a não ser se deliciar diariamente no fato de ter se tornado um filho, uma filha dele, de ele ser seu pai. Você já deve ter lidado muito com isso, mas pense, aqueles que enfatizam o relacionamento com Deus, eles focam na família divina, fazemos parte da família de Deus, enfatizam o amor, tudo isso é necessário, importante. Eles focalizam a intimidade com Deus, conhecer a Deus. Porém, existe o outro extremo, vou repetir, que focaliza as funções no reino, se vê como um exército, como obreiros do Senhor. Muitos enfatizam a sabedoria espiritual, temos que ser sábios, praticar os princípios de Deus, experimentar o poder de Deus, fazer Deus conhecido no mundo. Aqui vai a pergunta: como você enxerga a vida cristã? Eu quero que você perceba que aqueles que superenfatizam a intimidade podem acabar se tornando infrutíferos. Eles acabam, muitas vezes, negando que tem que fazer, que tenha qualquer coisa a fazer. Eles são mais contemplativos do que ativos. Isso pode ser doentio. E, por outro lado, os que superenfatizam a função, eles podem perder o relacionamento, a alegria espiritual, a dimensão do amor e tendem a ser mais ativos do que contemplativos. E se eu te disser, como está aqui, que você não precisa escolher entre um e outro? Aliás, que você deveria procurar manter as duas coisas em vigor na sua vida: o relacionamento e a missão. O desfrutar de Deus e o agir com Deus e por Deus no mundo. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele, veja o relacionamento, e os enviasse a pregar, veja a função. E tivessem autoridade para expulsar demônios, veja que aqui está uma combinação de quem nós somos em Cristo e o que nós fazemos por Ele no mundo. Deus nos deu, então, duas grandiosas forças para vivermos a vida e para vencermos espiritualmente. A primeira delas, a pessoa de Jesus. A segunda, os princípios do reino. A pessoa de Jesus para nos relacionarmos, onde encontramos o amor, mas os princípios ensinados por Jesus para vivermos a vida manifestando a nossa natureza de filhos de Deus, natureza que passamos a ter, seria melhor dizer, a ser, em vista da nossa união com Ele. Eu quero que você entenda a diferença dessas duas dimensões e perceba que você precisa das duas para viver uma vida realizadora, uma vida frutífera, uma vida feliz. As duas forças do Evangelho, coloquei aqui como a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus.
Do lado da pessoa de Jesus, veja o que a gente encontra: o Filho de Deus, a vida que nós recebemos dele, o Rei que nos ama, o amor de Deus em nosso coração. Por outro lado, os princípios de Jesus, e ali nós descobrimos o sistema de Deus, a lei dele, o seu reino, a sabedoria de Deus em nossa vida. Por outro lado, nós temos o ser amados por Deus, receber a sua graça. Isso é relacionamento. Sou amado, recebo a graça. Mas, veja do outro lado, o número 2, como princípios de Jesus, nós precisamos aprender com Deus, viver para a sua glória. Do lado do relacionamento, o que Deus faz por mim. Do lado da missão, da função, o que faço para Deus. Do lado do relacionamento, encontramos a questão de estar em um relacionamento de coração com o Pai amoroso. Porém, do lado da função, do reino, dos princípios, percebemos que precisamos da iluminação da mente pela sabedoria do Mestre. Então, o mesmo Jesus que morreu por mim para me unir a Deus, também transmitiu princípios para eu viver por Deus. Veja o quinto ponto: do lado do relacionamento, nós temos a redenção da alma, o novo nascimento. Porém, do lado da função, temos a transformação da vida e manifestação do poder de Cristo em nós, mas através de nós no mundo. O sexto ponto, do lado do relacionamento, temos a salvação que é imediata. Creu em Jesus, é salvo. Creu em Jesus, é filho de Deus. Porém, também temos princípios para reger a nossa vida, princípios pelos quais viver, e percebemos então que o reinar em vida, o amadurecimento espiritual é progressivo. O desenvolvimento ministerial é progressivo. Sétimo ponto, nós temos a necessidade de aprofundar o relacionamento. Certo? Somos filhos, precisamos aprofundar a relação com Deus. Aquela instância prazerosa de amar e ser amados, compreender os valores de Deus e saber que somos compreendidos por Ele. Do outro lado, precisamos ser treinados no caminho. Perceba o relacionamento, missão. No oitavo ponto, do lado do relacionamento, temos a verdade bíblica de que nós nos tornamos um espírito com Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios 6:17. Não esquece disso. Estamos no Espírito. Paulo fala que a gente nasceu de novo. Estamos no Espírito. Por outro lado, temos que aprender a andar no Espírito. Não apenas ser um Espírito com Jesus, mas ter os mesmos propósitos que Ele. Perceba que do lado do relacionamento temos o amor. Do lado da missão, dos princípios, temos a sabedoria. O amor e a sabedoria são duas coisas que você precisa desfrutar. Ambos são oferecidos por Deus no Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus e os princípios do reino ensinados por Jesus. A comunhão de essência focada no relacionamento e a comunhão de propósitos focada no ministério e via sabedoria. Amor e sabedoria. O amor e sabedoria andam juntos e você precisa dos dois. Quem aceita a Jesus encontra o amor de Deus. Quem anda com Jesus aprende a sabedoria de Deus e nós precisamos das duas coisas. Entenda isso. Deus ama te ver prosperar. Há muitos crentes que vivem uma vida deprimente, acreditando que precisam sofrer amargamente, que Deus os quer nessa condição. Ora, o sofrimento, querido, é algo que atinge pessoas em todo o mundo, com Cristo ou sem. De fato, quando nós conhecemos a Cristo, começamos a nadar contra a correnteza da cultura, isso já tem um sofrimento. Mas uma coisa que a Bíblia nos diz é que Deus ama nos ver prosperar. Salmo 35:27 termina dizendo: digam sempre, bendito seja o Senhor, Ele ama o bem-estar do seu servo. Deus ama o nosso bem-estar. Quanto melhor você entender isso, mais você vai compreender o coração de Deus, por um lado, e por outro, mais você vai desejar aprender os princípios de Deus, a sabedoria de Deus que proporcionam esse ingresso numa vida em que você vai desfrutar de um grande bem-estar.
A felicidade vem com isso. A prosperidade, ela também obedece a princípios. Quando você perceber isso, você vai entender que o problema de pessoas que não prosperam não tem nada a ver com o relacionamento com Deus, ser amados por Deus. Há pessoas que dizem: Deus, o Senhor não me ama, por que isso não muda na minha vida? Filha, porque não se trata de Deus amar ou não amar aqui. Trata-se de você aprender e aplicar princípios da palavra dele. Você vai encontrar pessoas que desfrutam do amor de Deus de uma forma profunda e, no entanto, não sabem, às vezes, aplicar princípios de Deus em várias áreas da vida. São aprendizes, mas têm ido devagar, o seu desenvolvimento tem sido lento em várias instâncias. Leia o livro de Provérbios e ali você vai ter uma fonte de princípios de sabedoria para todas as áreas da vida, incluindo casamento, finanças, carreira. É ali que nós ouvimos que Deus não quer que a gente seja preguiçosos. É ali que nós aprendemos que devemos fazer planos, mas também devemos contar com a intervenção, com a direção de Deus. Consegue entender isso? Mas uma coisa você tem que ter em mente: Deus quer te abençoar, Deus quer que você viva uma vida boa, certo? Há dificuldades? Sim, mas há princípios para superar. Existem desafios para a fé? Sim, mas existe a fé para vencer esses desafios. Transponha as muralhas, confie em Deus e haja. Confie no amor dele e conte com a sabedoria dele. Seja alguém que desfruta do amor e que aprende a sabedoria. Na semana passada, nós meditamos na nossa mensagem sobre a natureza da fé, como praticá-la. Eu quero que você entenda que quando você segue, porém, as instruções e pratica essa fé, pratica os diversos princípios de Deus, você está demonstrando, na verdade, o quanto você admira a sabedoria do Pai e o ama. Agora, veja só, há pessoas que elas têm que ouvir uma palavra de dever, de ordem. Por exemplo, se elas são desafiadas a doar, elas ficam perguntando: mas Deus quer, é ordem de Deus, eu tenho que fazer? Por quê? Porque se elas não ouvirem que é uma ordem, elas não vão fazer. Pessoas assim não aprenderam a amar e nem se sentem amadas. Elas estão doentes espiritualmente. O Filho de Deus, ele ouve as orientações do Pai para a vida e se alegra com elas porque elas são fundamentadas na sabedoria e no amor infinitos do Pai. Vamos lá? Eu quero que você faça algumas coisas para pôr em prática essa mensagem. A primeira, reconheça que Deus te ama, que não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais do que já ama, não há o que você possa fazer para Ele deixar de te amar. Você é escolhido, você é abençoado, amado, conhecido, desde antes da fundação do mundo. Você ativou isso na sua vida quando teve o seu encontro de fé com Jesus. Segunda coisa, ame a Deus e pratique os princípios dele, como filho que tem profunda admiração pela sabedoria do Pai, pelo poder dele, pelo amor dele. Terceiro, feche seus olhos e em oração fale com Jesus. Diga para ele: Senhor, eu quero aprofundar-me no relacionamento contigo e eu quero ser treinado por ti nos princípios do reino, na vida dentro do reino de Deus. Eu quero que a minha mente seja alinhada com o teu plano sempre, Senhor. Veja o quinto ponto. Visualize-se constantemente vivendo com Jesus. Sim, com Ele ao seu lado, dentro de você, nas duas esferas. Mas se imagine como alguém que está vivendo com Jesus e exerça a fé. Eu sempre penso assim, que eu devo ter um plano claro, um modelo claro. Eu devo deixar que a palavra de Deus seja a minha diretriz na hora de formar o plano. Mas eu sempre termino minha oração dizendo: Senhor, você é capaz de fazer infinitamente mais do que eu pedi ou imaginei, de acordo com o poder que está operando em mim. Glória a ti, Senhor. Se não for isso que o Senhor vai fazer, será algo maior e melhor. Deus sempre é capaz de superar a nossa expectativa. No entanto, Ele quer que você tenha expectativas fundamentadas naquilo que você compreende dEle, na leitura de Sua palavra. Ele é um Deus amoroso, cuidadoso. Sempre veja Deus dessa maneira, porque assim Ele é. E declare sua vitória. Não diga palavras que façam Satanás pensar que você está admitindo derrota.
Fale palavras que deixe claros para Deus, porque Ele quer ouvir isso, para os homens e para todo o mundo espiritual, que você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Seja um parceiro de Deus, exerça a fé, fale de coisas que não são como se já fossem. Participe com Deus da obra de trazer a manifestação do poder dele para esse mundo. A palavra de Deus diz: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também nós cremos e por isso falamos. Quem crê fala, quem crê declara. Ainda que as circunstâncias não estejam dando evidência nenhuma de uma mudança, você enxerga as coisas pela fé e já declara a transformação, a mudança, a bênção que Deus há de manifestar na sua vida, através de você, e que vai atingir o mundo todo de uma forma benéfica. Oitavo, visualize-se constantemente conquistando o seu objetivo. A nossa mente foi feita por Deus para esse propósito. A mente é instrumento de Deus. Deus conta com a mente porque Ele a criou para isso. Enxergue pela fé. Imagine-se vivendo a transformação, vivendo-se num novo cenário, modelado de acordo com os princípios de Deus. E você vai alcançar isso. Chegando aqui no final, haja com ousadia pela fé em Jesus. Não seja uma pessoa acovardada, intimidada. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma pessoa descartável. Você não é um zero à esquerda. Você é precioso, preciosa. Você é um filho de Deus. Cristo está em você. O Espírito Santo está habitando em você. Pare para pensar sobre isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não é qualquer um. Você pode ter sido jogado no lixo pela vida que viveu antes de Cristo, mas Deus te colocou numa posição de honra por meio da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2,6 ele diz que agora você está assentado com Cristo em regiões celestiais. Você é uma filha amada, amigo, você é um filho amado de Deus. 10º, ajude outras pessoas a crescerem. Aquilo que você recebe de Deus, faça transbordar da sua vida. Atinja a vida de outras pessoas, compartilhe com elas essa mensagem. Fale com suas próprias palavras o que você tem entendido. Leia a Bíblia, absorva princípios e vá compartilhar isso com seus amigos. Não deixe a verdade e o amor de Deus pararem em você. Seja uma fonte, algo que flui, abençoa a vida daqueles que estão à sua volta. E por último, valorize o seu relacionamento com Deus. Deus sempre abençoa os que o buscam. Ele faz promessas que envolvem buscá-lo, pedir a Ele, bater à sua porta. E Ele promete que vai dar, que você vai encontrar, que a porta sempre vai se abrir. Eu quero que você seja abençoado por Deus. Eu quero que você se lembre que Deus ama o bem-estar dos seus filhos. Deus tem planos para a sua vida. Você não é qualquer um. Você é especial. Caímos em pecado? Sim, mas Cristo morreu por nós. Estávamos numa situação de inimizade contra Deus? Sim, mas agora somos os amigos de Deus. Se apoie nisso. Que Deus te abençoe. Vá compartilhar esse amor e esta sabedoria de Deus com seus amigos, com as pessoas que você ama. Tá bom? Fique com Deus.